quer ver? Escuta! Comigo, Estela Costa. E hoje, com a presença e participação dele, vereador, coronel, tenente-coronel Pacola. Seja bem-vindo aqui no nosso programa Você Quer Ver? Escuta. Que alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço, primeiramente, o convite, estar aqui. Uma honra e disposto aí a falar e escutar, né, também. E olha aqui, o senhor as questões. Todo nessa chiqueza, galã. Olha aqui, que é isso, hein? Tenente coronel. Ou qual que é essas patentes? É meio, né? A gente tem que saber um pouco dessas patentes aí, tenente, coronel, Pacola. Com relação às patentes, dentro da Polícia Militar, há uma sequência, né, de soldado a coronel, e o tenente-coronel é o penúltimo posto da Polícia Militar, é o que antecede ao posto final, que é o último posto de coronel. E 20 anos de serviço na corporação, como eu fui eleito, acabei indo para a reserva, e como tenente-coronel. Então, hoje, vereador na Câmara Municipal de Cuiabá, prestando serviços aí à nossa cuiabania. Uma honra. Esse serviço, por vezes as pessoas não entendem, né, o parlamento, não entendem a função de um parlamentar, e um dos produtos que eu tenho mais buscado entregar para a população é justamente nessas oportunidades, mais ainda, de fazer educação política. Sim. Acho que a transformação da nossa sociedade ela vai acontecer quando as pessoas conseguirem entender como a política deve acontecer, na sua independência, na sua condução, em buscar o bem da coletividade, né? Entendendo que as diferenças vão existir, que os debates e as discussões elas são normais, mas que não precisa perder o respeito, né? Ou transformar um debate em agressão. A partir do momento que a gente entende que as pessoas são diferentes, inclusive divergem em pensamento, que fiquem no campo das ideias, dos ideais, das nossas diferenças aí. Como que é o nome do Pacola? Marcos Eduardo Ticianel Pacola. E vamos saber um pouco da vida do Marcos Ticianel Pacola. Isso. Quero saber um pouquinho da vida do Marcos. Como que chegou aqui na nossa cidade? Cuiabano, já estou sabendo que não é, Campo Grandense, mas cuiabano de coração. Queria que o senhor contasse um pouquinho. Bom, eu vim para cá com 4 para 5 anos de idade, né? Nasci em Campo Grande. Meus pais trabalhavam, na época, era na telecomunicação, Telemate, Telemes, né? E aí nós viemos para... Antigo Telemate. Antigo Telemate. Hoje eu lembro do Telemate criança. Ai, Jesus! E aí meus pais vieram, né, para cá, eu com 4 anos de idade, então eu praticamente não lembro de Campo Grande, assim, poucas são as lembranças que eu tenho de Campo Grande, então me sinto cuiabano mesmo. Já comi cabeça de pacu. Cabeça de pacu, agora já tá por aqui. E gosto muito, de chupar o olho, né? Dança um rasqueado, manda bem. Areia na soja. E lambadão. A gente arrasta. Acho que maravilha, fico imensamente feliz. E aí eu estudei 11 anos no Colégio Salesiano São Gonçalo, então uma formação salesiana. E terminei, sempre fui adiantado, quase 2 anos, né, adiantado. Eu terminei o 3º ano com 16 anos de idade. E aos 16 anos de idade eu fui o primeiro colocado no vestibular da FMT para o CFO. Então a primeira turma, uma das primeiras turmas de CFA? Não, a minha foi a 8ª turma já. Olha. Foi em 94 ou 95 a primeira turma. Eu passei no vestibular de 2000, entrei em 2001, acho que foi em 93 a primeira turma, que é a minha 8ª turma. E aí, eu com 16 anos de idade, né, fui fazer academia militar, me tornei aspirante com 19 anos, e aí com 21 anos fui para o BOPE, fazer o curso de operações especiais, no Rio Grande do Sul, que é o chamado Caveira de Gelo. Nós vamos chegar lá, chegar lá. Também tive a grata satisfação de ser o primeiro colocado do curso de operações especiais, e depois eu fui para a Polícia Federal, fazer o curso de operações táticas, curso de sniper no COT da Polícia Federal. E aí fiquei 10 anos no BOPE, depois saí, fui presidente da Associação Brasileira de Operações Especiais, e a vida copiando a arte copiando a vida, né, com relação ao filme da Tropa de Elite, é muito semelhante, toda a parte dentro da unidade, depois coordenando o curso, depois indo para a inteligência de segurança, na Secretaria de Segurança Pública, fui para o CIRA, no grupo de combate, né, à recuperação de ativos e combate à corrupção. Trabalhei em algumas operações do ex-governador Silval,
e outros investigados aí de corrupção no Estado, foi quando despertou para mim o interesse de começar a estudar sobre política. Até então eu só tinha dedicado a minha vida com os estudos de polícia. E a partir dali eu vi, a gente dentro do BOPE sai atrás de 8, 10 criminosos que com fuzil vai assaltar um banco, leva 600 mil, 800 mil, 1 milhão num banco, e de repente o cara numa canetada, numa concessão de benefício, num contrato ali, desvia milhões de reais. Aí eu comecei a entender que a gente precisava subir o nível da guerra, né, sair do campo físico e vir para esse campo político. Comecei a me interessar. Na primeira vez que eu tentei me levantar, eu já tomei a primeira cacetada, era o Pedro Táxi, o governador, e aí eu fiz uma fala, uma postagem na época da discussão da RGA, e me rendeu 10 dias de prisão administrativa. Foi a primeira vez, né, que eu acabei sendo preso administrativamente. Assim, né? E aí eu vi que, mais uma vez, né, a arte falando, o sistema é foda, parceiro, o sistema se você tentar se insurgir, né, com ele. E aí, dali para frente, eu comecei realmente a ter um ativismo, tentei ir para a Associação dos Oficiais, numa candidatura onde nós ficamos com uma chapa muito próxima, eu era candidato ao vice-presidente, aí dali para frente realmente me engajei mais na política, dessa questão da política até tomar a decisão. O senhor filiou, sentiu essa vontade, vou filiar, não, vou defender? O militar da ativa não pode filiar. Desde, até legal falar a respeito disso. Tem que explicar para o povo, né? Porque o povo muito, não entende. Muito oportuno. Nós saímos da época do regime militar e quando nós tivemos a nova Constituição, a nova Constituinte, em 1988, completamente compreensível, porque vinha desse período de regime militar, houve uma tentativa na própria Constituição de afastar os militares da política. Sim. E é cíclico no mundo todo essa questão dos militares na política. Se você for lá nos Estados Unidos, você vai ver que vários militares, né, vão a prefeito, governo, senado, por questão de liderança, que é natural do meio militar. E aí, em 88, para afastar os militares da política, eles colocaram na Constituição que o militar, se eleito em cargo eletivo, ele, com menos de 10 anos, ele é exonerado. Ele perde, inclusive, o tempo dele de contribuição dos 10 anos. Com mais de 10 anos, que foi o meu caso, né, de 19 anos, 10 meses e 11 dias, quando eu fui diplomado, eu vou automaticamente para a reserva remunerada. Sim. E nós não podemos nem ter sindicato, os militares não podem ter sindicato, não pode fazer greve e não pode filiar a partido político. Então, mesmo quando nós estamos na ativa, que foi o meu caso, eu sou candidato sem filiar ao partido. Aprovo meu nome na convenção. Sim. Eu vou para o pleito e, se eleito for, no ato da diplomação, eu vou para a reserva e, em seguida, é feita a filiação, oficializada a filiação no partido. Então, é importante as pessoas compreenderem. Assim, como que o militar... mas está filiado? Não, o militar não pode estar filiado. Da ativa, não pode estar filiado por força de lei. Mas eu vejo assim, o quanto o senhor é jovem, com ideais, né? 16 anos, né? Formando aí, né? E ingressando nessa CFO. Não é um curso fácil. Indo aí para essa... Gente, ele é caveira de gelo. O negócio de ser caveira é tenso, não é fácil. Não são muitos que têm esse título de caveira. Gelo é porque no Rio Grande do Sul já é isso. Ah, viu como eu tô sabendo? Aqui é caveira de fogo. Aqui no Mato Grosso é caveira de fogo. Gente, aqui o negócio é quente. Lá é gelado. Então, nós sabemos, né, que chegando com esses ideais de... Vindo toda essa situação, nosso cenário político, o senhor trabalhando... dando esse estímulo, né, para o senhor chegar à política, chegando como vereador aqui na nossa cidade de Cuiabá, na nossa capital. Então, assim, o senhor hoje falando aqui com os nossos participantes do podcast, falando da questão de educação. O quanto é importante, né? Eu vejo que o senhor, primeiro lugar, o alcance de ter vindo de uma escola salesiana particular, dá para os nossos jovens, para as nossas crianças, a oportunizar eles, né, de ter uma educação de qualidade. Vendo que, né, sei que como vereador não é tão fácil, né? Vocês aprovam leis, né? Tem muita gente que, vereador, não tem assim, né? Sabemos que tem até onde pode chegar. Queria que o senhor falasse um pouco para mim de pretensões futuras. Antes de falar das pretensões futuras, eu gostaria de falar para todos, quando eu falo, né, as pessoas perguntam sobre ser primeiro colocado, né, de algumas vezes eu falo de uma forma positiva. Mas
é muito importante, e eu não falo isso de maneira alguma no sentido de querer demonstrar ser melhor que alguém. Mas, independente da posição que você chegue, você precisa estar satisfeito por ter entregado a sua melhor versão para aquilo que você se propõe a fazer. Falo isso muito com a minha equipe, né? Assim, nós não precisamos ser melhor do que ninguém, mas nós temos obrigação de dar o nosso melhor, entregar a nossa melhor versão, como pai, como esposo, como, né, enfim, como vereador, tudo aquilo que você for fazer, procurar dar o seu melhor. A colocação é uma consequência do quanto você, às vezes você é primeiro colocado e está insatisfeito, porque você sabe que você não deu o seu melhor. E às vezes você é o 10º colocado, ou o 20º colocado, ou o último colocado, mas você sabe que você deu o seu melhor. Então acho que esse é a grande mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, para que você faça essa reflexão. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor todos os dias. Nós temos o costume de terceirizar para Deus, né? Negócio assim, não, Deus vai me ajudar. Deus já te deu saúde, te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu tudo que Ele pode dar. O restante é contigo. Acho que eu vou colar no senhor, porque eu penso a mesma coisa. Ele penso a mesma coisa, gente. Pode colar. Porque Deus não oportuniza você. Agora vai achar que Deus vai fazer tudo? Não dá, né? Nós não podemos entender que nós podemos terceirizar o nosso destino, o nosso futuro para Deus. Eu acredito que existe sim, um caminho para todos. E Deus nos dá, né, essas oportunidades, nos dando sabedoria, saúde principalmente, e aproveitar isso para dar o melhor. E aí, vindo para a política, não é simples, eu tenho um aprendizado constante, todos os dias eu aprendo, eu busco, agora estou com eu e parte da minha equipe, nós estamos fazendo uma MBA, uma especialização em ciência política, né, justamente para poder melhorar nossa capacidade de argumentação. Eu tenho uma coisa comigo, acho que o político ele é um tripé né, que você sustenta em 3 alicerces: forma, conteúdo e essência. Forma é a capacidade dele de se apresentar, né, de expor. O conteúdo é a capacidade dele de conhecimento e debater sobre os diversos assuntos. E a essência, que é filha, irmã, prima, mãe, da decência, que é algo também extremamente necessário para quem está na política. E na vereança, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas infelizmente, na minha visão, menos de 5% das leis que impactam diretamente na vida das pessoas são de ato do legislativo. Sim. O restante são leis, são títulos, são leis de comemoração de semanas, de dias, de eventos, não tem essa... Porque o restante é do executivo, porque gera custo. Tudo que gera custo tem que ser iniciativa do executivo. E a gente recebe muita cobrança, né? Mas, olha, a cidade está cheia de buraco, o que os vereadores estão fazendo? Olha, vereador não faz nada, vereador é da Secretaria de Obras que faz. O vereador tem o dever de fiscalizar a Secretaria de Obras. Existe um contrato de tapa-buraco. Esse contrato ele é limitado, ele tem que ser executado. No momento que a gente está, é uma ordem de prioridade. Então, é levar essa educação política, porque as pessoas... se enganam, e nós temos, infelizmente, muitos vereadores, inclusive em Cuiabá, que são vendedores de fumaça. Em que sentido? São corretores de serviço. O cara tem um bom contato, pega ali onde que vão ter as obras, onde que vão ter as ordens de serviço para tapa-buraco, para limpeza de rua, para limpeza de terreno, limpeza de praça, troca de lâmpada, e aí ele coloca as indicações destinadas aonde já vai acontecer o serviço. E depois fala que é ele que está fazendo. Eu solicitei e foi feito. Não que ele não possa fazer, não possa indicar, deve, inclusive, fazer. Ajudar a população, ajudar a população, mas quem executa é o executivo. O vereador não tem governabilidade sobre isso. Ele não tem governabilidade sobre isso. Eu estou perguntando isso para o senhor porque tem muitas pessoas que têm essas dúvidas. Sim. E eles não sabem, muitas vezes estão lá, são pessoas que vão lá, votam, o nosso vereador lá no... Às vezes não é isso a intuição, é poder, às vezes tem uma oportunidade de ser algo até maior. Sem dúvida. De ter, almejar, né, poder ajudar muito mais a nossa população. E às vezes, algumas pessoas colocam, né, vereadores como se fosse... sem desmerecer de maneira alguma a função que é nobríssima de presidente de bairro. Então, o vereador, por vezes, passa a ser um presidente de bairro melhorado. O presidente de bairro é aquele que deve captar todas as demandas dos bairros e deve ir no executivo. Aí, o que acontece? O vereador escraviza o presidente de bairro
para que ele apoie politicamente, aí muitas vezes há uma venda, né, uma venda no bom sentido não, no sentido de venda mesmo, de cargos. Então, ó, eu quero ter fulano comigo. Então, ó, me apoia e eu vou te arrumar um cargo, para você ou para o seu filho, ou para... E aí você vê vários parlamentares, não só a nível municipal, mas às vezes até estadual, que vão dando empregos para lideranças, né, que são presidentes de bairros, para ter, na verdade, um curral eleitoral, para que esse presidente trabalhe para ele e aí fique nesse trânsito, fica correndo atrás de resolver os problemas do bairro. Ele tem, às vezes, um tráfego também com o executivo e fica ali gerando essa situação que, na verdade, não precisa. E é muito interessante isso, porque quando a gente vai nos bairros, a primeira coisa que eu falo é: não deixem nenhum vereador escravizar vocês. Qualquer presidente de bairro tem mais voto do que o vereador mais bem votado de Cuiabá. Esse ano foi o vereador Diego, 3.700 votos. Qual bairro hoje tem menos de 3.700 pessoas? Sim. Então, um vereador tem muito mais votos nas mãos dele do que... E eles deixam se escravizar, às vezes, por vereadores nesse sentido de trocar por cargos, trocar por serviços. E eu gosto muito de levar essa mensagem para a população, dizendo que ninguém tem mais poder do que a própria população na sua forma de mobilizar. Né? Eu não acredito na formação do exército irregular. Eu já ia falar isso, gente. Fazer o exército irregular. Acho que tudo isso vereador, nosso Pacola, nosso Marcos, né, também, toda essa sua formação também vem agregar muito, né, como um político, né? Com certeza. O meio militar, a construção da liderança militar, ela solidifica muito, né? E as operações especiais, mais ainda, porque ela acaba exigindo que você busque conhecer, né, a estratégia, a execução, e aí você tem um entendimento entre o tático, o operacional e a necessidade de tudo isso estar alinhado. Eu também sou, né, empresário, hoje sócio cotistas, né, mas já era sócio cotista ainda quando eu estava na ativa, que é a única possibilidade que a gente tem para participar. E um dos trabalhos que eu faço, e aí eu também tenho uma palestra que chama Vencer ou Vencer, a estratégia dos caveiros. Já fui fazer em vários grandes grupos empresariais. E esse daí é para a gente trazer essa doutrina do meio militar, de liderança e de organização, para dentro da administração. Serve para a administração pública, serve para a administração privada, que os ismos, né, que tem dois modelos mais antigos de administração no mundo. Um modelo que é um modelo religioso, que ele é mais horizontalizado, né, lembra mais um multinível, um marketing multinível. E nós temos o modelo do ismo, que é o ismo militar, que é uma administração piramidal, onde você tem um diretor, um presidente, os diretores embaixo, e aí você vai com uma escala de hierarquia. Tanto é que se você pegar Coca-Cola, né, for pegar Google, vocês vão ver que vai ter uma organização muito parecida com a organização militar, onde você tem o nível de gerencial, o nível, né, tático, o nível operacional, e numa escala cada vez piramidal. Mais embaixo, menos no meio e menos ainda em cima. A grande diferença é que no meio, né, privado, a gente consegue dar mais ênfase na meritocracia. Sim. Que às vezes na administração pública talvez seja o pior gargalo, que precisa ser resolvido quanto antes para realmente ter padrões, ou melhor, parâmetros objetivos. Porque o subjetivo gera dependência e vira o puxa-saquismo, você quer ser promovido. Enfim, acho que é isso aí. Eu, como trabalhei na época do Vindivide, trabalhei com o pessoal do CFO. Fiz muito Vindivide, 3 anos de Vindivide. Gente, o povo organizado. Gente, era estratégia para aqui, estratégia para lá e coloca... Não, realmente é uma estratégia, é tudo muito organizado, isso é muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse sobre futuro. Bom, futuro para 2022, no médio prazo, vamos dizer assim, né? Agora, 2022, já estou como pré-candidato a deputado estadual. Minha bandeira, que é uma bandeira voltada para a segurança pública, ela tem muito mais vínculo com as pautas estaduais do que municipais, né? A gente tem uma Secretaria de Ordem Pública, mas nós não temos aqui, tem um convênio com a Polícia Militar, né? Não tem guarda municipal. Então, realmente, as pautas nossas, por ser policial militar, eu vejo que nós precisamos cada vez mais de representação. Falei hoje isso no parlamento. Muita gente fala, polícia e política não se mistura.
Religião e política não se mistura. Na verdade, tudo é política. Né? Eu tenho que fazer política todos os dias com os meus filhos, com a minha esposa. As pessoas confundem a política com a politicagem, Sim. que é você usar, né, ou agir nessa forma de ruim da política para você ter benefício ou para você... E a política, eu falo que é a arte do possível. A política é a arte do possível. O possível hoje é até aqui. E justamente acho que está faltando isso na representação hoje, né, lá dentro do Parlamento Estadual, principalmente no que tange aos debates da Polícia Militar, da segurança pública, para que a gente consiga avançar. Né? Vimos aí uma greve da Polícia Penal insatisfeita, Sim. Polícia Militar também com várias pautas. Já tivemos uma sinalização de alguns pontos que podem ser resolvidos, mas não dá para tratar a polícia de forma diferente. Esse daí talvez seja, para mim, a minha maior insatisfação hoje. Querem nos tratar igual na hora dos ônus, mas não querem nos tratar de maneira igual nas horas dos bônus. Um exemplo que aconteceu agora na taxação, né, previdenciária, muita gente diz, mas vocês são servidores também, igual todo mundo. Eu falo, não é igual todo mundo. Nós trabalhamos expondo ao risco de todas as funções do Estado. A Polícia Militar, a polícia foi a que mais morreu de Covid, porque não tem como se proteger, não tem como, você tem que atender a ocorrência, não dá para, igual o médico, o enfermeiro, Sim. que também é uma profissão... É linha de frente. É linha de frente, não dá para você colocar capote, colocar proteção, né, para atender a ocorrência. Nós já somos o maior índice de suicídio desde 2013 na profissão, os maiores índices de depressão e uso de álcool e droga, né, de profissionais. Nós não recebemos periculosidade que está previsto na lei, não tem periculosidade, não tem insalubridade, não tem auxílio noturno, não tem função e cargo, né? Então, tudo isso daí, fala, peraí, tem que tratar igual. Na hora de taxar a Previdência, nós trabalhamos quase 25%, a 22,5% mais do que os outros servidores, considerando uma escala de 12 por 24, 12 por 48 ou de 24 por 72. Você lembrar que quando eu entrei, a escala era de 24 por 48, daria mais ainda. Sim. Então, a gente trabalha mais do que os outros servidores, se expõe ao risco e não recebe, porque esses outros que estão, se trabalham à noite, recebem noturno, então nos tratam, eu acho que não pode tratar, tem que tratar os iguais de maneira igual, e os desiguais de maneira desigual, na medida que eles se desigualam. Tanto que eu digo, beleza, quer taxar os 14%? Ótimo, mas paga os 40%. Eu queria receber, imagina, se fosse da ativa, receber 40% de insalubridade, receber 20% de insalubridade, mais o noturno que é dobrado nos períodos que tinham. Então, assim, daria mais que o dobro do salário do que recebe hoje se fosse pagar os direitos que os outros trabalhadores, outros profissionais que são CLTistas recebem. Então, acho que isso talvez seja uma das maiores dificuldades, ou talvez uma das coisas que eu mais sinto dificuldade, falta dentro do Parlamento Estadual nessa motivação que hoje eu me proponho e quero colocar meu nome à disposição numa pré-candidatura. Sim. Vamos falar agora um pouco do nosso Brasil, né? Nosso cenário, já que o senhor tem tanta essa visão, eu acho que o senhor está ali inserido, né? Queria que o senhor falasse um pouco Brasil, Mato Grosso, nosso Cuiabá. Falasse do âmbito geral, aí para o nosso povo aí tá acompanhando. Vamos lá. Começar do Brasil ou do Mato Grosso? Aí deixa por conta do senhor. Então vamos começar do Brasil. Eu vejo que o Brasil hoje passa por um processo de adaptação, né? De adaptação. Por que adaptação? A política até então, até dias atrás, as pessoas achavam que o PSDB era um partido de direita. PT era de esquerda, PSDB era de direita. Sim. Então o Brasil começou a se adaptar a entender que existe dentro, né, da política, existe o socialismo, existe o liberal, o progressista e o conservador. Em termos de classificação, as pessoas já começaram a entender que não é só direita e esquerda, não, que existem diferentes posicionamentos ideológicos dentro do extremo da esquerda para o extremo da direita. E aí, nessa vertente, muitas pessoas começaram a se identificar, né, como eu também, né, sempre me identifiquei nessa posição conservadora, né, e politicamente numa postura republicana. Então, se a gente for olhar os Estados Unidos, eles têm democratas e republicanos. O democratas é um centro para a esquerda e o republicano um centro para a direita. É fácil de você escolher. Aí no partido é
um samba do crioulo doido de 200 partidos, ninguém sabe. Um dia o partido que é da direita vira da esquerda, o cara que está com a esquerda está com a direita. Então, demonstra que o Brasil ainda vive dentro da política, predominando o populismo, ou seja, é o famoso centrão, né? Vai para onde o poder e os cargos estão, para onde tiver o dinheiro, o poder, para lá que eles migram. E isso foi um ponto positivo que eu vejo que o presidente trouxe. Eu sempre me coloco numa posição de aliado, mas jamais de alienado. Acho que o presidente Bolsonaro não é o candidato ou o político dos sonhos, longe disso, mas eu, como conservador, não consigo encontrar outra opção. Né? Hoje não consigo ver nenhum dos possíveis presidenciáveis com alguém que defende pauta conservadora, né? Então, estou na condição de apoiador e de aliado do presidente Bolsonaro. Vejo que o Brasil não conseguiu estar mais positivo, em especial pela forma dele de se comunicar. Né? De se comunicar. Às vezes, a arte de não dizer tudo que você pensa também ajuda na construção política. Será que é por essa forma militar dele também vir? E seria que um pouco por isso também? Eu acho que não. De vez em quando eu falo umas pérolas de Bolsonaro que ele solta, né? Eu vejo que realmente essa preocupação que nossos brasileiros têm muito é devido a essa situação dele de algumas comunicações meio que distorcidas. Eu acho que não é da questão militar, porque isso não é do meio militar. Essa forma de comunicar. Eu acho que são de 24 anos sendo taxado de louco, sendo... ele substituiu o Enéas dentro do parlamento. O Enéas só não foi presidente do Brasil porque não existia internet. Hoje a gente olha e fala, cara, foi uma das mentes mais brilhantes que já pisou dentro do Congresso Nacional, mas não existia internet. O grande diferencial foi a internet. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui eleito sem fazer uma reunião em bairro, sem imprimir um santinho. Nem um santinho. Tem gente que gastou mais de 1 milhão e não foi eleito para vereador. Eu gastei 23 mil reais na minha campanha e fui eleito. Acho que esse foi o grande marco diferencial da política nos últimos tempos. E aí, falando num cenário nacional, eu vejo que o Brasil hoje, ele avança, comparado com os outros países, eu fico impressionado nas pessoas, como elas se comportam da maneira do pessimista vagabundo. Aquele que fica torcendo para dar errado e no final fala, tá aí, não falei que ia dar errado, aí tá vendo, mas não faz nada para tentar dar certo. Né? Fica na posição só de criticar e não constrói. Né? Prefere destruir do outro em vez de construir o dele. Sim. E o Brasil avançou em todos os sentidos. Eu vou dar um exemplo, né, que a gente vem vivendo aí com relação a essa situação da vacinação. O Brasil dos países emergentes, ele sempre ficou à frente de todos os outros. Estavam comparando o Brasil com os Estados Unidos, Canadá, eles são países completamente distintos, em posição, são países de primeiro mundo comparado com um país emergente, que está no terceiro mundo. Então, é incrível como nos momentos que eles desejam, e aí, naquele momento, a minha visão, né, se fosse eu o estadista, o chefe do executivo, acho que ele deveria dizer o seguinte, mesmo que ele não concorde, né, eu não tenho nem essa convicção ainda, se ele não acredita na vacina, mas ele deveria falar assim, a minha função como chefe do Executivo Nacional, como presidente dessa nação, é de disponibilizar o que tem no mercado hoje para poder, de alguma forma, agora, eu não tenho como obrigar nem proibir ninguém, a minha missão é disponibilizar para todos os brasileiros que esteja acessível, os governadores de distribuir e os prefeitos de fazer chegar até a população. Você já vacinou? Eu não vacinei, não por negacionismo, porque eu fiz uma trombose pós-Covid, uma trombose de artéria gástrica, né? Minha esposa vacinou, nós fizemos a opção de não vacinar os filhos por enquanto, porque minha esposa é médica, minha irmã é médica, e a convicção é de que entre risco e benefício, né, crianças não ficam graves, diferente do que muita gente coloca, mas sou pró-vacina. Sou pró todas as vacinas. O que eu sou contra é a obrigatoriedade. Qualquer segregação que você faça se torna controle social, que é um dos primeiros pressupostos de você perder sua liberdade. Nós temos vacina da gripe, né, de hepatite, de febre amarela. Ninguém é obrigado a vacinar. Você vacina se você quiser e você vai no posto e vacina. Eu acredito que, como são todas as outras vacinas, assim deve ser a vacina do Covid. Então, sou pró-vacina, acho que tem que estar disponível, mas sou contrário a qualquer coisa que o Estado intervenha no direito natural. A integridade física, essa responsabilidade é minha. Né? A minha vida é minha. Eu tenho que assumir os riscos
da vacina se eu decidir vacinar, e assumir os riscos da doença se eu não decidir vacinar. Então, acho que é nesse ponto de equilíbrio que eu acredito, onde o governo tem que ser o suporte, e não quem dita as regras ou que conduz o que você deve fazer ou deixar de fazer como cidadão. Sim. Essa é uma questão muito polêmica, né? Mas eu já vejo que o senhor falou que o senhor é um conservador e vem dessa linha. Isso é uma posição, né, que a gente deixa aí, né? E a gente agradece muito. Então, vamos falar no cenário de Mato Grosso. Mato Grosso, Cuiabá, o senhor está com essa visão de ser deputado estadual, se colocando à disposição aqui. Nós, né, agora um governo, né, nesse governo, o senhor que participou aí, teve junto no governo, né, como trabalhando no governo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do nosso cenário aqui de Cuiabá. Vamos lá, de Mato Grosso, vamos falar de Mato Grosso. Cenário de Mato Grosso. E chegou para nós aqui um cafezinho Dolce Aroma. Gente, que é isso, hein? Cheiroso, hein? Demais. E saboroso. Cafezinho expresso é vida. Café é vida, né? Você aí que tem uma empresa, que você aí que quer deliciar-se com um cafezinho Dolce Aroma, temos a empresa aí pronta para... coloque aí, contato, Instagram. Vamos lá, gente. Vamos para a resposta, então? Mato Grosso, nosso estado. Eita, Mato Grosso maravilhoso. Bom, vamos cenário Mato Grosso, né? Nós temos aí, da mesma forma, né, acertos e erros. Eu vejo que na condução, principalmente do executivo, é uma das atividades mais complexas que tem. Muita gente insatisfeita, meu segmento completamente insatisfeito, servidores, e acho que um ponto que o governador Mauro Mendes pecou muito, né, nesse primeiro mandato dele, não sei se consegue se reeleger, se vai se reeleger, apesar dele ter um corredor livre, ele não tem hoje concorrente para ele tem muitas prefeituras, ele acertou nesses pontos em convênios, em repasses, né, fez um saldo positivo de caixa, mas ele pecou principalmente por não fazer o que eu acredito que seja um modelo de conversar, de receber, olhar no olho e, por mais que tenham dificuldades, como aconteceu, né, chegar ao extremo da greve do sistema penitenciário, isso vai quando não há diálogo, né? Acho não, que é muito importante, não tem como, não tem, então apresenta a sua proposta, então traz os servidores, conversa, apresenta a proposta, faz contraproposta e assim, né, sucessivamente, porque a partir do momento que ele começa a anunciar que tem 8 bilhões em caixa, quem está no servidor que está, né, o servidor ficou por conta de pandemia, por crise do Estado, ficou muito tempo sem ter os reajustes, naturalmente os servidores falam, opa, então chegou a hora de dar o reajuste. Se ele tem 8 bilhões em caixa, chegou a hora. E ele, eu acho que não soube conduzir isso. Com relação às taxações aí também, um momento de muita dificuldade, ele acabou, né, criando algumas taxas, algumas taxações aí que trouxe para o setor produtivo, só do agro, comércio, indústria, serviços, um grau de insatisfação que eu não sei até onde isso vai repercutir nas urnas, né, na resposta das urnas agora em 2022. Mas, por enquanto, ele não tem, né, concorrência. Nenhum oponente, acho né, que nesse momento. Ele fez uma gestão que conseguiu. Posso falar o que eu vivi na época, né, Pedro Táxi, nunca tinha, desde que eu entrei em 2000 na polícia, até a era Pedro Táxi, nunca tinha acontecido de alguém atrasar salário, como nós ficamos recebendo parcial, recebia o salário picado, 3 parcelas dentro do mês, e ninguém fez, né, isso daí, nem no momento agora que a gente vive de pandemia, tudo que a gente passou, mas enfim, é uma questão realmente de gestão, o executivo é complexo, e hoje eu ainda não vi, né, eu espero que venha alguém, até porque a concorrência é salutar, que venha alguém para conseguir colocar uma opção. Vamos esperar quem se vai vir alguém por aí, né? Mas eu falo que o nosso estado é tão rico, né? Que veio a pandemia, as pessoas... Olha, ainda conta a força do agronegócio por aqui, né? É importante que as pessoas entendam que o tripé de arrecadação do estado está em energia, combustível e comunicação. Aí eu vou falar, né, a respeito de proposituras e as pessoas entenderem. Uma das primeiras proposituras que o presidente Bolsonaro fez e mandou a mensagem para o Congresso, nunca foi votado, agora se cogitaram novamente, era sobre a taxação sobre a unidade consumidora. O que é isso?
Esse tripé, energia, comunicação e combustível, você tributa no litro, no quilowatts-hora, nos minutos utilizados de internet e comunicação. Mas que diferença tem isso? A diferença tem, quando você tem um imposto, só para ficar fácil das pessoas entenderem, eu tenho um imposto de 20% no consumidor final, de ICMS. Se eu tenho esse produto a R$1, eu vou pagar 20% de ICMS, então esse produto, né, vai tributar 20%. Quando eu tenho esse produto taxado no litro, vamos imaginar que esses mesmos 20 centavos seria taxado no litro. Quando aumenta lá na refinaria, aumentou na refinaria, ele vem aumentando em efeito cascata, e quando chega, vamos pegar o governo do Mauro, chegou a gasolina em R$ 2,69, perto de R$3, e agora quase 7. Se nós consumir, não houve redução do consumo, vamos imaginar que a gente consumiu 1 milhão, né, 10 bilhões de litros de combustível e custava R$3 cada, deu 30 milhões. Recebia 20% de 30 milhões. Agora são 60 milhões, é 20% de 60 milhões. Então a arrecadação do Estado subiu muito, porque a energia subiu, porque o combustível subiu. Com essa alta desses insumos que sustentam o Estado, houve superávit de arrecadação. Logicamente impulsionado também pelo poder do agronegócio, né, na exportação, na produção, mas as pessoas precisam compreender que o que ganha é principalmente no insumo. Porque a Lei Candir, e aí eu não sou contra ela, porque é a forma do país se enriquecer, o que eu acho um absurdo é o governo não criar políticas para transformar tanto a logística do Estado, seja ela ferroviária, agora, né, com a ajuda do governo federal vai vir a ferrovia, as ferrovias virão para o Estado, em melhoria da malha viária, mas de nós conseguirmos trazer as indústrias. Sim. Imagina se, em vez da gente mandar soja para a China, nós estivéssemos, no mínimo, mandando óleo de soja, esmagando a soja. Eu ia ter que ter uma indústria, gerando emprego, gerando renda, e aí eu teria, né, melhor aproveitamento. Imagina se nós estivéssemos fazendo proteína de soja, a gente manda soja para a China, beneficia e volta para cá. Então a gente, nós não podemos ser eternamente exportadores de matéria-prima. Se nós quisermos tornar um país realmente que dê sustentação, com geração de emprego, renda, nós precisamos investir nas indústrias. E aí muita gente tem medo. Fala assim, mas o rico vai ficar cada vez mais rico. Não há outra forma de um país crescer. Né? Quem conhece o modelo capitalista, eu acredito que esse deve ser o modelo, sim. Quem está rico, o normal é que fique cada vez mais rico, e eles vão puxando pessoas para estarem cada vez também. Então, quem está na classe baixa vai para a média, da média vai para média alta, vai para alta, e assim acontece dentro de todo o sistema capitalista. Sim. Fora isso, só tem um jeito, igualar todo mundo, desculpa o termo, é na merda, na miséria. É o jeito, né, o formato do socialismo, né, onde todo mundo é igual na merda, exceto quem tem o poder e está dominando todos os demais. Então, quem essa concorda, é a visão. concorda, quem não concorda, gente, aqui é um podcast, aqui a gente, você quer ver, escuta, e aqui tudo pode, né? Vamos falar aqui de Cuiabá, já que o senhor é vereador, como que o senhor vê a nossa Cuiabá? Bom, vamos lá, na mesma situação. Existem acertos e erros. É uma cutucada! Acertos e erros, né? Vou começar para não achar que eu só critico, né? Eu estou aqui para criticar, meu dever é fiscalizar o executivo. O senhor é vereador, tem que estar lá de olho. Eu tô bastante de olho. Eu acho que ninguém denunciou tanto, né, atos de suspeita de malversação com recurso público quanto eu nesse primeiro ano. Eu desafio aqui quem fez mais denúncia, né? Eu participei. Tem vereadores lá de 3, 4 mandatos que nunca foram membros de CPI. Eu já fui membro da CPI no primeiro ano. Sou presidente da CPI do Quadrilhão da Saúde agora, atualmente aqui, tocando. Então, tenho fiscalizado bastante, feito muito por todos os cuiabanos. Será que é porque é militar, vem dessa linha? Eu acredito. É igual quem gosta, por exemplo, você gosta de correr e não gosta de nadar. A tendência é que você corra mais do que nada quando você está treinando. Eu acho que é isso. Como eu a vida toda trabalhei, né, dentro do BOP, tive uma participação muito forte na época com o GAECO, onde a inteligência do BOP funcionava lá dentro do GAECO. Então acabou que, para mim, é mais confortável, e é o que eu sei fazer, já sabia fazer, que é investigar, né, e realmente produzir prova, entender e fazer denúncia de qualidade sobre aquilo que a gente está investigando. Acabou que eu fui para essa vertente
e vejo que essa deve ser a principal atuação de todos os parlamentares, em nível municipal e estadual. Somente assim nós vamos conseguir fazer com que o executivo realmente faça o que tem que ser feito. Esse ano nós aprovamos, eu votei contra, mas eu não posso dizer que porque a Câmara aprovou, eu faço parte da Câmara, mesmo tendo votado contra, foi aprovado as contas de 2019, com 32 apontamentos, 9 graves, 3 gravíssimos, onde teve uma pedalada de cancelar os empenhos do ano anterior para reempenhar no turno, para poder fechar o caixa positivo, e foi aprovado. Assim, não interessa se olhar ali, por quê? Porque existe uma dependência, né? O pessoal fala, puxadinho do executivo, pau mandado, então, dos vereadores ali colocados na base, mas essa é a garantia. Então, o executivo, ele nada de braçada. Quando você tem vereadores que não são independentes, e aí que tem cargos no executivo, que dependem de serviço para levar para a comunidade, e aí depende do executivo, ele não consegue fazer o que tem que ser feito. Ele acaba tendo que fazer um voto realmente de cabresto. Sim. Na onde mandar votar, ele vota da forma como ele foi mandado. Se não, acontece como aconteceu com alguns vereadores, não votou com o governo, não votou com a prefeitura, beleza, no outro dia todas as indicações dele estão exoneradas de lá, e aí a vida dele vira um inferno, porque são as pessoas que ajudaram na campanha e fizeram, e aí vira aquele... Então as pessoas têm receio de sair da linha determinada pelo chefe do executivo. Mas vamos lá. Cuiabá, eu posso dizer que nós temos aqui em Cuiabá os pontos, vou falar primeiro dos positivos para não só falar mal. Acho que um programa que nunca pode ser abandonado de Cuiabá, que essa gestão acertou na veia, é o programa de construção de praças. As praças, eles montaram um modelo, e aqui eu quero fazer a minha deferência ao vice-prefeito, que esse projeto é um projeto do Estopro, quando ele estava na Impurb, e aí depois veio para obras, onde você tem contrato, a prefeitura tem toda a estrutura de pessoal e máquinas para fazer terraplanagem, um contrato de fornecimento de concreto, um contrato para fornecimento de banco, um contrato de paisagismo e um contrato nas áreas de musculação, de atividade física e de parquinho para cachorro. Por que eu falo que acertou na veia? Porque quando você vai fazer uma obra dessa, você precisa licitar. E aí você tem que ter um projeto básico, apresentar, aprovar, licitar, aí vem rolo de aditivo, vem aquele... E nesse formato que está sendo feito, a celeridade que você tem e a redução de custo também na construção das praças faz com que isso talvez seja uma das melhores políticas públicas dessa gestão. Né? Fora isso, algumas obras estruturantes que também foram realizadas, mas o que pesa, que para mim assim, não há o que dizer com relação à corrupção. Essa gestão ela foi uma gestão que bateu todos os recordes do país. Nem no auge da corrupção no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Pezão e companhia limitada de assaltantes dos cofres públicos do Rio de Janeiro não chegaram ao volume de operações de combate à corrupção que já foram feitas nessa gestão. Nós já temos 14, eu estou presidindo a CPI agora, nós solicitei para alguns órgãos informações, hoje nós temos 13 ações em andamento contra a gestão só na área da saúde, fora semáforo inteligente, fora a rua da Secretaria de Educação, fora outros, são 13 na saúde, sendo que 11 estão em sigilo judicial, só 2 não estão em sigilo. Assim, realmente é algo que vai contra tudo aquilo que a gente acredita, por melhor que ele fosse, por assim, maneira alguma tem possibilidade de caminhar, de estar junto, de ser base. Voto favorável aos bons projetos, não sou uma oposição que faz revanchismo, porque ali dentro do parlamento eu tenho que fazer pensando na população. Então, quando vem bons projetos, a gente vota favorável, emenda também, houve o projeto da prefeitura agora da isenção de PTU para bares, restaurantes, e nós fomos aí, fizemos uma emenda para estender para a zona de interesse social, nós conseguimos alcançar 15 mil famílias para isentar o IPTU de 2021-22 que moram em zonas de interesse social, casas com menos de 125 metros quadrados. Então a gente está ali para fazer isso e não para fazer... senão eu votaria contra tudo. A veia do executivo, sou contra, sou oposição. Então, não, sou independente. Eu procuro aquilo que eu acredito que é bom, eu voto favorável, que eu acho que sem olhar para o autor, sem olhar quem fez a lei,
e acho que esse é um modelo que tem que ser, né, exercido dentro do parlamento. Mas Cuiabá, eu vou fazer uma futurologia. Eu acho que o prefeito Emanuel Pinheiro não termina esse mandato. Bom, vamos esperar para ver, né, vereador? Mas eu agradeço a participação do senhor aqui no nosso podcast, nesse bate-papo. Mas eu sou Estela Costa, sou casada, mãe de 3 filhos. Eu trabalho. Eu queria que o senhor deixasse também, eu sei que o senhor é casado, porque a mulher botou olha, gente, um cano de PVC no dedo. Tá certa. O senhor tem filhos? Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem, já que o senhor se colocou à disposição aí, né, como deputado estadual, deixasse uma mensagem às pessoas que agora estão acompanhando o nosso podcast, como colocando-se à disposição aí para todos eles. Bom, primeiro quero dizer a todo cidadão que o seu poder, dever de cidadão é, sem sombra de dúvida, a arma mais eficiente que você tem na mão. E isso se chama título de eleitor. Muita gente ainda colocando na posição de votar branco, votar nulo. Para as majoritárias, eu falo, escolha o menos pior. Se você não achar um ideal, vote no menos pior. Nas proporcionais, é impossível, diante de 500 candidatos, você não achar alguém que te representa, um deputado federal, um deputado estadual. E é importante que exerçam esse poder, dever de cidadão. E a mensagem que eu deixo é, primeiro, sejam positivos. Acreditem em você, acredite em dias melhores e não tente mudar o mundo quando você ainda não conseguiu mudar aquilo que está à sua volta. Primeiro faça o possível, depois o improvável, para depois você pensar em fazer o impossível. Nós vivemos um problema gigantesco com a nova geração de adolescentes que estão querendo mudar o mundo, resolver o problema da Amazônia, resolver o problema da guerra da Ucrânia com a Rússia, sem conseguir sequer arrumar sua cama de manhã, de conseguir ajudar seus pais dentro de casa, conseguir buscar ser independente e querem resolver o problema do mundo, sendo que não conseguem sequer resolver o seu próprio problema, ser independente o suficiente para não depender dos pais. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigada a nossa participação aqui no nosso podcast. Você quer ver? Escuta, porque aqui tudo pode.